Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas que falam sobre a questão da redação, certo? Nos vídeos anteriores, a gente acabou falando, pessoal, sobre questões mais gramaticais relacionadas à nossa redação, como ortografia, acentuação gráfica, questões de repetição. E hoje a gente vai dar início aqui a uma parte mais textual. Como assim, professor? Eu falei muito aqui nessas aulas o seguinte, olha, você tem que ficar atento em relação à estrutura, só que o tema, ele também é importante, você tem que saber como abordar o tema na sua redação. Então a gente vai pegar aqui algumas situações em que a gente vai ver como tratar do tema lá na sua prova, beleza? Então observe aqui o seguinte, eu trouxe aqui, pessoal, uma relação do tema, né, dentro da dissertação. E lembre-se, estou falando aqui de dissertação, vocês sabem que existe uma diferença entre o texto dissertativo argumentativo e expositivo. Né? Argumentativo, eu vou falar sobre algo emitindo, no caso, um juízo de valor, uma opinião. Quando eu falo da dissertação, sendo dissertativo expositivo, eu apenas exponho, no caso, esse fato, sem, de fato, emitir ali, no caso, um juízo de valor. Beleza? Então, note o seguinte, pessoal. Existe uma diferença, por exemplo, entre um tema e, no caso, o assunto que está aqui na sua dissertação. Mas como assim, professor? Pensei que era a mesma coisa. Olha a relação que eu estabeleci aqui, ó. Quando você tem um tema na sua prova, você tem que falar sobre algo específico. E esse algo específico, ele está dentro de algo mais geral. Esse algo mais geral a gente vai chamar de assunto. Então tenha muito cuidado quando você encontrar na sua prova um tema qualquer que fala sobre, né, no caso, uma situação X, ele quer que você fale daquela situação de maneira específica. E você não pode confundir isso aqui com, no caso, algo mais geral. E lembrando, pessoal, que a natureza do tema dentro do texto dissertativo, qual é? É um problema social. Geralmente você vai encontrar algumas questões, algumas problemáticas que estão presentes no nosso dia a dia, problemas sociais. Por exemplo, vamos pegar aqui a proposta do ano passado, 2017, do Enem, que trouxe o tema, né, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então veja o seguinte, pessoal, aqui eu tenho uma temática que está dentro, no caso de quê? De um assunto. Veja que ele foi bem direto aqui para falar, né, no caso do que ele quer que você escreva na sua redação. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Veja que esse tema, né, isso aqui é específico, ele está dentro de vários assuntos relacionados, né, no caso, à proposta. De que maneira, Clauber? Da seguinte maneira, observe aqui, ó, o tema eu já coloquei ali em cima, tá certo? E o assunto, ele está falando do quê? De uma educação acessível, de uma acessibilidade na educação. E isso aqui, pessoal, às vezes as pessoas acabam cometendo o quê? Esse erro. Elas começam falando de algo específico e vão partindo para algo mais geral, o que não pode acontecer. Olha a diferença que eu tenho aqui, ó. Se eu fosse falar, por exemplo, de acessibilidade na educação, eu poderia falar, vamos supor, desse tema aqui, educação, né, a formação educacional dos surdos no Brasil. Eu poderia falar também da linguagem braille, dos deficientes visuais. Eu poderia falar também dos deficientes físicos, né, as suas barreiras que, no caso, eles enfrentam até chegar, no caso, uma escola, por exemplo, dentro da escola e por aí vai. Então, observe que o assunto ele é muito mais amplo, ele é muito mais geral do que o tema que aborda apenas uma parte desse assunto, que é algo mais específico, tá legal? Então você não pode ficar confundindo tema com assunto no seu texto. Professor, mas eu posso relacionar um com o outro? Você pode fazer isso, você deve fazer isso, né, se necessário. Como assim, Cláudia? Você pode começar escrevendo o seu texto a partir do assunto. Você fala assim, olha, né, existe um problema no Brasil, já que o seu tema fala, né, no caso de tal situação no Brasil, existe um assunto como acessibilidade na educação. Aí você pensa, será que a educação ela é acessível a todos? Aí você começa falando aqui de algo mais geral. Aí você cita, olha, existe, por exemplo, a linguagem braille. Será que a linguagem braille ela tem nas escolas? Será que eu encontro isso aqui nas faculdades, por exemplo? Será que todos os ambientes educacionais eles têm uma acessibilidade para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção? Então veja que eu parto aqui de algo mais geral até citar, no caso, o tema da minha redação. Por exemplo, podemos trabalhar aqui a formação educacional de pessoas surdas, no caso, no Brasil. Então veja, você saiu do assunto, né, que é mais geral, e foi, de fato, até onde? Até o tema. É isso que tem que fazer lá na sua proposta de redação, tá certo? Só tenha muito cuidado para não fazer o quê?
para você não tangenciar, pessoal, o tema da redação. O que é que significa isso, Cláudio? É fugir do tema? Olha, quando fala de fuga ao tema, vamos pensar aqui na seguinte maneira, ó. Tá aqui o tema da sua prova, tá certo? Se você fala, por exemplo, sobre, sei lá, qualquer tipo de tema que não trata disso, vamos falar de tráfico de animais, por exemplo. O que é que tráfico de animais tem a ver com isso daqui? Não tem nada a ver, professor. Exatamente isso que significa fuga ao tema. É quando você faz algo que não tem nenhuma relação possível com o que está sendo pedido lá na sua prova. Então você não vai tangenciar. O que é tangenciar? Tangenciar é isso aqui, ó. Você começa falando de algo específico, começa a fazer a introdução e tal, por aí vai, e você vai acabando falando do quê? Mais de algo geral. Você apresenta causas, por exemplo, né, do assunto, né, do problema e não do tema do problema. Você coloca exemplos do assunto do problema. Você elabora, no caso do Enem, uma proposta de intervenção voltada para o assunto do problema. Então você não pode fazer isso. Ó. Isso aqui não vai zerar a sua redação, mas você vai estar tangenciando o tema da sua redação. Professor, e isso me prejudica? E muito, não é? Você vai ter aqui, pessoal, uma nota mais ou menos de 0 a 5, né, na competência número 2, você vai ter ali no máximo, uma nota 2, né? Por quê? Porque você está tangenciando, você fala do tema, mas você tem aqui, você tira o foco do tema e parte para algo que é mais geral, tudo bem? Então fique bem claro, fique bem óbvio aqui a diferença que a gente estabelece entre o que é um tema na dissertação e um assunto na dissertação, tudo bem? No próximo vídeo a gente vai falar aqui, vamos discutir acerca de outros temas, tá? Muito obrigado.